O pecado é bom. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Talvez você esteja pensando assim: quem é esse cara maluco que está me falando que o pecado é bom? Será ele um herege? Será ele um anticristo? Será ele um inimigo da palavra? Não. Eu quero te falar que nenhuma dessas opções. Fique comigo aqui no vídeo que você vai entender por que o pecado é bom. Antes de te falar sobre isso, eu queria abordar com você o conceito da palavra religião. Religião, do latim, significa religare, voltar a ligar. Isso quer dizer que a religião tem o papel de ligar você à sua essência, aquilo que você veio fazer na Terra, o que você foi chamado, o seu propósito de vida, a sua identidade. Muitos não sabem qual é a sua própria identidade. Talvez você faça parte dessas pessoas que não conhecem a sua identidade, que são 98% habitantes do planeta Terra. Se você soubesse a sua identidade, você não tinha medo de ir em busca dos seus objetivos, de realizar os seus sonhos. Se você soubesse quem você realmente é e de quem você veio, você ia ser um terror aqui na Terra, porque ninguém ia te parar. Então, eu sei que você ainda não sabe, porque se você soubesse, você estava tomando conta da sua própria vida e não estaria tomando conta da vida dos outros. Mas voltando ao tema, pecado é bom. Deixa eu te falar, a maioria dos líderes religiosos, pastores, padres, qualquer religião, um líder, falando assim, encaram a religião, pregam a religião através da palavra pecado como se fosse um peso. Eles falam assim: se você pecar, irá queimar no fogo do inferno. Se você pecar, irá morrer. O pecado vai acabar com a sua vida. Em partes, talvez isso pudesse fazer algum sentido, mas necessita ser melhor explicado. É muito mais cômodo para você sentar o traseiro no banco, na cadeira de um templo e ouvir apenas o que o pregador, o que o líder tem a dizer, do que ir para a Bíblia e ler, estudar, e entender um pouquinho realmente o que é que a palavra significa, pesquisar em outras fontes, ver argumentações diferentes de outras pessoas. Talvez você saiba, talvez você não se dê conta disso, mas um único texto pode ter diferentes interpretações de acordo com as experiências de vida, os conceitos de quem está lendo carregou até o momento atual. Em Romanos, que é um dos livros da Bíblia escritos que fala muito sobre o pecado. Inclusive, eu recomendo que você leia, mas eu queria te explicar por que o pecado é bom. O pecado é tudo aquilo que nos distancia da nossa própria essência, nos distancia da verdadeira paz, da verdadeira alegria, do nosso propósito existencial, aquilo que faz o nosso coração vibrar, aquilo que faz o nosso coração bater mais forte e nos mantém vivo. Então, pecado é tudo aquilo que nos afasta disso. E quando a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, ela não quer dizer que você pecou, você vai morrer e vai ser condenado. O que ela quer dizer é que quanto mais você peca, quanto mais você comete algum erro, mais você está caminhando para o buraco. Agora eu vou te explicar por quê e você vai pirar. Assim como eu pirei quando eu comecei a me aprofundar no estudo das Escrituras. Se você tomar um copinho de cerveja, bem pouquinho, conversando com os amigos, talvez uma latinha, será que isso vai te matar? Logicamente não. Muitos líderes falariam que você pecou, que você destruiu a sua própria vida. Logicamente, aquele copinho ali não vai te prejudicar. Assim como uma tacinha de vinho
tem, inclusive, especialistas que falam que faz até bem você tomar uma tacinha de vinho uma vez ou outra. Religiosos falarão para mim, verão esse vídeo e dirão assim: ah, mas se você tomar uma tacinha de vinho, um copinho de cerveja, você está dando abertura para as forças do mal entrar e você se tornar viciado. Então, o correto é não dar abertura. Quando você é muito religioso, quando você é ao pé da letra, chega uma hora que você pode surtar, pirar e querer fazer tudo como se não houvesse amanhã. Então você tem que ter sabedoria para ponderar as coisas. Agora vamos lá. Se você enche a sua cara de cachaça, de álcool, cerveja, enfim, tudo que não presta, o que vai acontecer com você? O que vai acontecer com o seu corpo? Estudos mostram, casos reais mostram que quem ingere muito álcool está sujeito a ter problema no fígado. O álcool ele vai corroer o fígado. Quem fuma muito, o que acontece com quem fuma muito geralmente? Desenvolve algum problema pulmonar, perda da capacidade respiratória, às vezes até uma doença um pouco mais degenerativa. Então, quando a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, ela não quer te condenar. Deus não está condenando você. Deus não está falando assim, você não presta porque você pecou. Não. O amor de Deus é tão grande que ele fala exatamente isso. Eu condeno tudo aquilo que te afasta da sua verdadeira essência. Então, Deus não condena você, pecador. Deus condena o pecado, porque o pecado te afasta da sua verdadeira alegria, da sua verdadeira essência. Então, tudo aquilo que vai te deixar mal, que vai roubar a sua essência, que vai te levar a desenvolver uma doença, às vezes não só física, mas também mental. Isso é que é o pecado. Só que até então você estava pensando que o pecado era um peso. Talvez você se afastou de Deus, talvez você se afastou da sua própria essência, porque você estava encarando o evangelho como algo pesado. Jesus vem para falar que o evangelho ele é leve, suave e manso ao seu coração. Então o evangelho ele é leve. Parou de comer açúcar. Será que isso vai te ajudar na sua saúde? Será que isso vai te dar mais energia? Daí eu te pergunto, se você comer muito doce, se você tiver muita gula e se empanturrar de comida, muitas pessoas falam que é pecado, mas você pensa assim, poxa, comer é pecado? Como assim? Se eu for um cristão, se eu seguir as escrituras, eu não vou poder fazer nada. Mas pensa comigo, o que é que vai acontecer se você encher a sua pança de comida? Você vai ficar gordo, talvez você desenvolva diabetes, colesterol. O pecado, muitas vezes, ele é ou não ruim para você. Então, quando Deus condena o pecado, mas não te condena, ele está falando que ele quer o melhor para você. De forma leve, de forma suave, sem te condenar, sem falar que você é errado, que isso ou aquilo. Mas ele só quer o bem para você. Então, o pecado, ele vem realmente para te fazer morrer aos poucos, mas não no sentido pesado, no sentido literal falando, mas sim no sentido que você deve olhar para isso como uma oportunidade de mudança e de melhoria de vida. Então, talvez você esteja afastado de Deus, talvez você esteja afastado de você mesmo, porque quem se afasta da sua essência não consegue encontrar propósito, identidade. Então eu te convido hoje a você fazer uma oração, conversar com Deus, do seu jeito, da sua maneira, sendo sincero, rasgando seu coração na presença do Senhor. E voltar a ler a Bíblia, o Novo Testamento. Começa a ler o Novo Testamento, começa a entender um pouquinho o que é que aquilo fala. Em 2 Coríntios, um dos livros da Bíblia, escrito pelo apóstolo Paulo, ele começa detonando, falando sobre realmente o pecado, falando sobre que Deus condenava a humanidade, que isso e aquilo. E se você ler apenas a primeira parte do livro, você vai falar assim, Deus é ruim, Deus é julgador. Poxa, não é legal seguir a Deus.
Isso se você ler apenas a primeira parte do livro. Mas as escrituras são tão interessantes que se você ler a segunda parte de 2 Coríntios, ali os próximos capítulos, você vai entender que mesmo você fazendo tudo isso, ainda assim Deus abriu o seu coração e por meio do sacrifício do seu único filho, Cristo Jesus, ele passou a perdoar todos os seus pecados e que ele poderia agir dessa forma, como fala nos primeiros capítulos, mas ele escolheu agir te perdoando. Então, essa é a mensagem que eu quero falar hoje ao seu coração. Se você achou que alguma coisa desse vídeo que eu falei faz sentido e te libertou, só te peço uma coisa. Faz a inscrição no nosso canal aqui do YouTube e manda esse vídeo para os seus amigos. A gente precisa compartilhar as boas novas. Eu vejo vídeos sendo compartilhados que não geram libertação, mas geram mais prisões mentais, geram mais cárceres mentais. Então, por que a gente não pode compartilhar aquilo que vai libertar as pessoas? Então, envie esse vídeo para quem você ama. Eu não vou te limitar a um número de pessoas que você deve enviar. Você pode enviar para 20, para 30, o quanto o seu coração mandar aí, tá? Não deixa de curtir o nosso vídeo, de comentar e de fazer inscrição no nosso canal. Estamos juntos e vamos para cima, escolhido!